Bom dia, eu sou o Pastor Gilberto e nós estamos aqui nos nossos devocionais diários, nessa série chamada Os 10 Mandamentos. E nós vamos trabalhar hoje no segundo mandamento, que é não adorará outros deuses, ou melhor, não adorar ídolos. E o nosso texto aqui de Êxodo capítulo 20, verso 4, ele começa dizendo o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo, na terra, nem há nas águas debaixo da terra. Então, o propósito de Deus aqui com os 10 mandamentos é dar condições para que o povo tivesse uma expectativa e uma vida diferente daquela que eles estavam acostumados saindo do Egito. Então, os israelitas estavam acabando de sair do Egito, uma terra de muitos ídolos e muitos deuses. Cada deus representava um aspecto diferente da vida de uma pessoa, era comum que adorasse muitos deuses, disse a seu povo. Deus diz ao seu povo que o adorasse e lhe acreditasse. Não foi difícil para eles, era só mais um para a sua lista. Mas ele começa dizendo: não terá outros deuses diante de mim. Foi o primeiro mandamento que nós ouvimos ontem. Essa parte foi mais difícil. Então eles foram levados a lembrar o que foi que isso significava. No nosso caso, não é muito diferente daquela postura, daquele momento, das razões que Deus tinha. Lembra? Quando nós falamos de 10 mandamentos, estamos falando de valores absolutos relacionais. E se você olhar, a gente vai olhar um pouquinho mais durante o nosso período aqui, que há uma divisão bem interessante nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos vai falar sobre a nossa relação com Deus, e os últimos mandamentos vão falar sobre as relações interpessoais. Então havia necessidade de estarmos bem próximos de Deus, e deveríamos ter todo o cuidado de não construir nada que viesse a tomar o seu lugar. E você lembra, né, quando Jacó sai lá da terra que ele pegou como esposa a Raquel e Lia, e as meninas carregam os ídolos do lar, e aquela bagunça aconteceu por conta delas carregarem ídolos, né, construção de barro da sua família. No Brasil temos bastante coisa semelhante, e na América do Sul, até estendendo a políticos de um lado ou de outro. Então, o que está acontecendo aqui, nesse contexto bíblico, não é muito diferente do que pode estar acontecendo nas nossas casas. E precisamos cuidar. Por quê? Porque há uma postura de mudança. Na verdade, é uma proposta cultural, digamos assim. E nós vamos falar bastante sobre essa questão cultural, porque cristianismo é cultura, né? Porque você vai estar dentro de um contexto adverso, mas com uma postura cultural sua, identificada. Você é um cristão, há valores cristãos que não importa se a sociedade faz A ou faz B. Você vai para a China, por exemplo, e lá na China, pelo menos até agora, se comia cachorro. Aí você chega na China e vai comer cachorro? Acho que alguns vão experimentar, e talvez alguns até vão gostar. Mas o brasileiro, de uma maneira geral, não vai comer. Não importa se é o prato principal, se você souber que é cachorro, você não vai comer. Então o cristianismo ele traz essa proposta de vida, essa diferenciação de postura, não importa para onde você vai, aonde você esteja. Então o texto traz essa dimensão de vida que nós precisamos então cuidar. Não fará para ti imagem de escultura. E ele traz alguns valores que nós estamos entendendo que precisamos cuidar. Não adorará, não dará culto. Por quê? Porque a resposta vem no verso 5 e 6. Ele vai dizer no finalzinho do verso 5 que Deus é zeloso e que visita a iniquidade dos pais, dos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que
que estão, de alguma maneira, fazendo aquilo que Deus não gosta. O que está acontecendo aqui? Qual é a proposta que Deus está dando aqui? Ele está dizendo o seguinte: qualquer coisa que você venha a fazer, que eu venha a fazer, eu transfiro para os meus filhos. E para os filhos deles, e para os seus netos, e talvez bisnetos, e até a terceira e quarta geração, é o que o texto fala. Porque essa iniquidade, esse erro, esse dolo, às vezes não intencional, ele vai se multiplicando de geração em geração. E você vai percebendo isso. Por isso que eu entendo o cristianismo como uma condição cultural. Ou você é, ou você não é. Não tem como misturar o cristianismo com um favorecimento da sociedade. Você entende? Não é uma questão de uma associação dessa ou daquela condição. Eu vou para a igreja que é legal, faço bons amigos, verdade, vai ser bom para os meus filhos crescerem junto com aqueles meninos, e claro, é verdade também. Mas não é isso, é muito mais uma questão de cuidar para que essa devoção e essa cultura de ídolos não prospere dentro da sua família, porque isso não vai te fazer bem. Isso no futuro e nas condições que você vai viver, e não importa aí, talvez você tenha uma experiência, ou já teve, ou talvez você está vivendo isso e você está aí dando de ombros porque eu estou falando. Mas a ideia aqui é que exatamente isso vai fazer você prosperar ou não. Segunda coisa que ela vai falar no verso 6 é que quando a iniquidade é perseguida, também a misericórdia é. Verso 6 diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a cultura bíblica, esse modelo de viver biblicamente, essa crítica bíblica da sociedade, ela vai amadurecendo o sentido de vida. E isso vai sendo transferido para gerações e gerações. Eu consigo ver, eu dentro da minha família, eu fui o primeiro a conhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu tenho mais 3 irmãos que ainda não conhecem totalmente. Um, talvez mas os outros 2 não. Mas eu vejo sinais de mudanças nos meus filhos, né? Eles são cristãos, pela misericórdia de Deus, mas já estão articulando uma família cristã. Casaram com cristãos, então eles estão articulando uma vida que vai honrar a Deus. E aí começa uma postura diferente, começa uma visão diferente, um olhar diferente para a sociedade. Porque agora eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que me qualifica, que me dá valor, que me dá caminho, que abre portas e fecha portas. Então, o meu grande desafio nesses dias, e olhar para um texto assim, é entendê-lo que eu estou desenvolvendo uma cultura bíblica de valores. E isso tem que fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida também. E nós vamos falar sobre os outros valores que os 10 mandamentos vão tocando. E espero que você nos acompanhe nesses dias, porque isso vai fazer toda a diferença. Lembra, o alvo é que tenhamos uma perspectiva de desenvolvimento de uma cultura. Concentre-se em Deus e se comprometa completamente. Essa é a postura, esse é o alvo. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a caminhar, vai te dar paz, vai te dar esperança, vai te dar confiança nas decisões e as suas razões para que ela venha então produzir e contribuir para uma vida de alegria que você pode ter, independentemente das circunstâncias. Que Deus te abençoe, que nós possamos estar juntos amanhã e nós vamos tratar o 3º mandamento: não usar o nome de Deus em vão. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém e amém.